Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem, ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, esse trecho do Evangelho já nos coloca que Jesus já afirmava que a vida não acaba aqui, que não existe apenas a vida do corpo físico aqui, que esta vida continua. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, e principalmente para aqueles que estão chegando na casa há pouco tempo, e talvez até a primeira vez, é que a morte não existe. E se ela não existe, por que ainda há tanto medo da morte? Não só na maioria das pessoas, mas até entre os espíritas. Por que tanto medo da morte ainda? Por que tanto preconceito, vamos dizer assim, em falar disso? Todos que nascem aqui sabem que um dia vão desencarnar, vão morrer. Isso é da lei de Deus, é da lei da natureza. Tem 3 aspectos que trazem esse medo. O primeiro deles é a falta de conhecimento. As pessoas que estão vindo aqui na casa, já existe uma vontade de conhecer mais. Já existe uma crença em algo mais, senão não estariam aqui. Então a gente tem que pensar que por isso a gente já está num caminho melhor, porque há muitos irmãos nossos que ainda simplesmente não acreditam em nada. Pensam que depois da morte é um sono profundo. O segundo passo é por causa do nosso egoísmo. O nosso egoísmo ainda é muito forte, a gente é muito apegado às coisas materiais, aos nossos familiares, e também porque a gente se preocupa sempre em primeiro lugar com o nosso bem-estar. A gente é muito egoísta ainda. Então a gente não quer trocar essa vida aqui por outra que a gente ainda não conhece. E a terceira seria pelo nosso sentimento de culpa. Normalmente as pessoas que passam por uma experiência de dificuldade, uma doença grave, que a gente chama de quase morte, elas saem de lá renovadas. E por que elas saem? Porque elas fazem uma reflexão sobre a vida delas naqueles momentos de dificuldade. Quando chega o momento que a pessoa, com ela mesma pensa, vou desencarnar, vou morrer, ela começa a refletir tudo o que ela fez. Principalmente dependendo das crenças que ela tem para essa continuidade da vida. Mas como esse assunto é muito amplo, daria para a gente falar aqui mais de 3, 4 horas, eu vou procurar tentar pelo menos na noite de hoje esclarecer melhor um desses 3 aspectos, que seria a falta de conhecimento do mundo espiritual, a falta de conhecimento do que é a morte, como realmente é o que se dá no momento da morte e depois dela. Então nós poderíamos fazer uma pergunta: o que acontece quando a gente morre? Todo mundo aqui dentro tem um DNA diferente, então cada um aqui dentro também vai ter uma morte diferente, vai ter a sua passagem para o mundo espiritual diferente.
Mas no mundo que a gente vive hoje, se a gente pegar essa sala aqui, nós vamos estar numa evolução espiritual mediana, vamos dizer assim. Então, na grande maioria dos casos, vocês não vão sentir a morte. A morte não dói. O que se relata do mundo espiritual é um torpor, uma sonolência, e a pessoa acaba dormindo. Esse seria o momento derradeiro da morte, o que a pessoa normalmente sente, né? Principalmente se a pessoa está doente, já está no hospital, né? Já há uma preparação maior em torno disso. Esse desligamento do corpo espiritual, que todos nós aqui temos, que é uma cópia do nosso corpo físico, que a gente chama dentro da doutrina de perispírito, mas existe uma série de nomes, como eu acabei de dizer, podemos chamar de corpo espiritual. Ele se dá, essa ligação desse corpo espiritual com o nosso corpo físico, ele se dá por uma série de fiozinhos, vamos chamá-los assim, em todo o nosso corpo. Então, o desligamento do perispírito, desse corpo espiritual, ele é feito num processo aos poucos. Existe uma equipe espiritual, né, que é encarregada desses trabalhos. Todo o velório, ou mesmo quem está doente, ou se é de um acidente, é uma morte mais bruta, mas todo mundo passa por esse processo. Depois disso é que daí vai pelo merecimento de cada um. Mas esse processo do desencarne, do desligamento de fiozinho por fiozinho, todo mundo passa por ele. Isso sempre me remete sempre a uma questão que eu tinha comigo, de qual é a melhor forma de desencarnar. Qual é a melhor forma de morrer? A maioria das pessoas vão dizer: eu queria morrer dormindo, ou queria morrer de acidente. A maioria aqui não quer ficar doente. E pelo conhecimento que hoje a gente tem vindo do mundo espiritual, a melhor maneira de desencarnar é ficando doente. Porque a grande maioria das pessoas não está preparada para o desencarne. A grande maioria das pessoas vivem a vida aqui como se ela fosse eterna, como se esse corpo fosse durar para sempre. Elas nunca se preparam para a morte, mesmo sabendo que ela pode acontecer qualquer dia e qualquer hora. Então, quando a gente passa por um processo de uma doença, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele vai sendo preparado. Quando a gente está em processo, por exemplo, que a gente está no hospital e a gente, durante o sono, a gente é levado ao mundo espiritual, e se a gente realmente vai desencarnar daquele processo, a gente é começado a preparar. Eles conversam com a gente enquanto o corpo físico dorme, nos preparando que chegou o nosso momento de partir. Então o nosso espírito vai chegar no mundo espiritual mais doutrinado, vamos dizer assim, menos revoltado, mais preparado. Agora, quando a morte é abrupta, de repente, é um processo um pouco mais difícil. Agora aí vai entrar uma questão muito importante, que é o merecimento. Quem vive bem vai morrer bem. Parece até um ditado muito antigo, mas é a verdade. Se tivermos boas ações, se formos pessoas dedicadas ao bem, não importa o nosso tipo de desencarne. Muitas vezes se tem a impressão, principalmente dentro do meio espírita, de que por sermos espíritas temos condição de desencarnar melhor. Não é verdade. Muitos espíritas que chegam lá de lá e têm a oportunidade de se comunicar, vêm nos trazer que não estão bem, que não desencarnaram bem, que não aceitam a situação que estão no mundo espiritual. A única coisa, ou a única vantagem que quem tem conhecimento da vida após a morte vai ter, é porque quando chegar no mundo espiritual vai identificar mais fácil que já está lá. Porque um grande sofrimento das pessoas que morrem com essa crença de que morreu, acabou tudo, é a dificuldade de se adaptar. Porque ninguém vai pensar que a gente vai sair daqui e vai para o céu, ou vai para o inferno, né? O céu e o inferno não existem. A nossa condição espiritual hoje média, como eu falei, ela vai nos levar para um mundo paralelo a esse, muito parecido com esse que nós vivemos, muito parecido. Nós vamos sentir o nosso pulmão respirando, nós vamos sentir o nosso coração bater. Num primeiro momento nós vamos sentir as necessidades normais de alimentação, de ir ao banheiro e etc.
Então, imaginamos uma pessoa que desencarna de um acidente. Ela acreditava que morreu, acabou. De repente ela acorda no mundo espiritual, depois desse processo que eu falei do desligamento. Muitas vezes ela não vai estar no hospital. Se ela tiver o pensamento muito forte em alguma coisa que aconteceu, ela, por exemplo, para citar um exemplo que eu tenho conhecimento que aconteceu, um jovem que desencarnou aqui no Rio do Sul de acidente de moto, e ele chegou no mundo espiritual, foi trazido à casa espírita e se manifestou procurando ainda o carro que tinha se acidentado com a moto dele, pedindo ajuda para que encontrasse a pessoa que dirigiu o carro. Então, para a gente ter uma ideia que ele não fazia sentido nenhum, que ele não estava mais nesse plano. Então isso vai prolongar muito mais o sofrimento dele, porque é mais difícil a aceitação de que a vida continua. Eu particularmente não tenho medo de morrer, mas eu tenho um grande problema, que eu tenho medo se eu vou conseguir ficar longe dos meus familiares. Porque o meu apego não é material, mas é das pessoas que eu amo aqui, que eu convivo aqui. Então, é muito difícil a gente saber qual vai ser a nossa reação. Imaginamos que nós estamos no mundo espiritual, desencarnado há pouco tempo, e a gente começa a receber as energias da nossa esposa desesperada dentro de casa. Porque toda a energia que é emitida de pensamentos bons dos nossos familiares que aqui ficaram, elas chegam até nós. Então você já está numa situação diferente, já é um mundo novo, é como se a gente saísse daqui e viajasse lá para o interior do Himalaia, né? Um mundo totalmente diferente que a gente não conhece, e ainda tem lá uma voz no seu ouvido da sua esposa ou dos seus filhos chorando e pedindo para te voltar. Então pensa realmente como é difícil esse desafio, como é grande esse desafio. Eu fico imaginando pessoas que desencarnaram, entre aspas, famosas na Terra. Podemos citar o exemplo do Ayrton Senna, por exemplo. De quanto tempo a espiritualidade tem que ter preparado esse espírito para que ele ficasse num repouso prolongado? Porque se ele acordasse logo após a morte dele, imagina a comoção que existiu no Brasil naquela época. Qual é a energia de saudade, de dor, que pessoas na época chegaram a se suicidar por causa de que ele tinha morrido? Que responsabilidade que esse espírito tem. Dentro do processo de a gente partir para o lado de lá, Emmanuel, através do Chico Xavier, nos traz que 2/3 das pessoas que desencarnam, ou seja, quase 70%, continuam aqui entre nós. Não vão nem para o céu, nem para o inferno. Por quê? Por causa do apego que eu estava falando agora. Porque não tem conhecimento nenhum da vida espiritual. Quando elas acordam, a primeira coisa que elas pensam é na casa delas. Automaticamente o pensamento vai levar o perispírito, vai levar o espírito para dentro da casa dela. Se eu pensar com muita força quando estou desencarnado na minha família, automaticamente eu vou lá para dentro da casa. Isso é sintonia. E daí vai começar a gerar os problemas. Porque mesmo que eu os ame e eu só queira o bem deles, mas eu não estou preparado. Meu lugar mas não é mais dentro daquela casa. Então, se eu tive, por exemplo, um problema de infarto e desencarnei por esse problema, e eu vou continuar sentindo essas dores no peito, no mundo espiritual, se eu não fizer a recuperação que eu devo fazer, se eu não seguir o caminho que eu devo seguir e ficar dentro da minha casa, quando eu me aproximar de um familiar, eu vou começar a passar essa dor para a pessoa. Muitas pessoas chegam aqui na casa espírita com problema de obsessão, e que não é gente querendo se vingar, não é espírito ruim, né? Como a gente chama aí o diabo, o Exu, qualquer coisa parecida, que estão junto com eles. São próprios familiares, que já estão desencarnados, mas não entendem a nova situação que vivem. Aqui pra gente, muitas vezes, pode ter se passado 10 anos que essa pessoa desencarnou, e para ela parece que foi ontem. Quem já teve a oportunidade de ver o filme do Nosso Lar, ou ler o livro, né? Lá relata que André Luiz, depois de 8 anos no umbral e mais um tempo se recuperando, ele teve a oportunidade de voltar até a antiga casa dele. E quando ele chegou até a casa dele, ele percebeu que a mulher dele já tinha se casado de novo. Então, mesmo ele já estando preparado, mesmo ele já tendo estudado, ele balançou.
Ele quase sentiu ódio daquela situação. Porque para ele parece que foi ontem, mas já fazia 10 anos ou mais que ele tinha desencarnado. Muitas vezes a gente tem a impressão de céu e inferno, e vamos esquecer essa palavra inferno. Dentro da doutrina espírita a gente usa a palavra umbral. Mas para quem veio do catolicismo, ainda é católico, a gente pode chamar de purgatório, né, ou de limbo, como a gente quiser chamar. O que seria um umbral? Dentro do filme do Nosso Lar, também que eu acabei de citar, lá a gente vê que o André Luiz foi no período do umbral. Ficou lá passando sede, fome, né, num lugar bem ruim, escuro. Só que o umbral, existe uma série de categorias. Existe o umbral onde o André Luiz estava, existe lugares piores que o André Luiz estava. Só que o Nosso Lar, por exemplo, que para a gente aqui é um céu, que foi a colônia que ele foi resgatada, ainda é umbral. É um umbral mais fino, melhor, mas ainda é umbral. Então vamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente escuta uma palestra espírita e se fala em umbral, principalmente quando a gente está conhecendo o espiritismo, e umbral ele tem uma dimensão bem grande, essa palavra. Pode se referir a várias coisas. Falando um pouquinho de céu também, o céu, da maneira que a gente conhecia, pelo menos eu que era católico, né, quando a gente era criança, ele também não existe. Cada estágio evolutivo que a gente alcançar, a gente vai para uma colônia melhor, para um lugar melhor, para um mundo melhor. Mas o céu, realmente, propriamente dito, isso a gente está muito longe. Os espíritos, nós ainda vamos ter que evoluir muitas encarnações para poder chegar lá. A gente tem o hábito de dizer que fulano de tal sofreu um acidente de carro e a gente não sabe como ele saiu de lá vivo. Então a gente diz que não era hora dele desencarnar, ou não era hora dele morrer. Ou a gente diz, poxa, mas determinada pessoa estava bem hoje e aconteceu alguma coisa e morreu. Ah, era a hora dela. Na verdade, não é bem assim. Todos nós aqui, antes de reencarnar, a gente recebe, vamos dizer assim, uma gasolina para determinado tempo de vida. Para dentro do nosso planejamento, para quantos anos a gente vai viver essa encarnação. 60 anos, por exemplo. Eu venho programado para reencarnar 60 anos. Então, o meu fluido vital vai durar 60 anos. Só que vai depender das minhas escolhas. Porque eu posso vir nessa vida com a programação de ter um câncer e desencarnar aos 60 anos. Mas eu comecei a fumar aos 12 e aos 35 ou 40 eu tive um câncer e desencarnei. Não era a minha hora. Foi as minhas escolhas que me levaram a esse caminho. Esse é um exemplo bem fácil de dar. Mas como eu falei no caso de um acidente, todos nós aqui somos um campo de energia. Então por que muitas vezes as pessoas desencarnam num acidente sem culpa, né? Que foi o outro que invadiu, ou tinha alguém alcoolizado, né, na contramão e acabou acertando o carro daquela pessoa? Se não era karma, se não era realmente o momento dela passar por isso, era energia. Em outras vidas, ou mesmo nessa vida, ela provocou talvez um acidente de trânsito e desencarnou alguém. Ela talvez estava alcoolizada em outra oportunidade. Então isso é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, uma hora vai retornar para mim. Tudo que eu faço de bom, retorna. Mas o que eu faço de ruim também retorna. Então, a gente é um pouco complexo para a gente poder explicar tudo isso num tempo tão curto. Então, estou dando uma pincelada em cada coisa para a gente poder ter uma abrangência melhor do assunto. Mas esse assunto da lei de causa e efeito, quem quiser, né, tem várias palestras no YouTube, há várias palestras aqui na casa, vários livros, para poder entender um pouco melhor esse processo energético. Outra questão é que às vezes a gente tem ideia de, será que eu vou reencontrar os meus familiares? Eu costumo falar sobre isso, trazendo uma parte do assunto assim também, até para as pessoas que dizem que não acreditam na vida após a morte para mim. Você gosta da sua mãe? A maioria vai dizer que ama ela muito. Então,
você acharia justo que Deus, que é um Pai soberanamente justo e bom, colocasse vocês dois por um período tão curto de tempo juntos? Será que seria justo eu conviver com a minha mãe talvez 40, 50, 60 anos, mesmo que ela viva bastante, eu também, que já é um estágio bem grande, 60 anos, para de repente acabar tudo? Para aquele amor que vocês construíram a vida toda junto, acabar no nada? Porque o nosso corpo, a gente sabe que vai para o túmulo e ele vai virar pó, não vai sobrar nada. Então esse é um dos grandes argumentos para a gente pensar se existe ou não vida depois da morte. Se a gente acredita em Deus, nós somos obrigados a acreditar na vida após a morte. A questão de reencontrar os nossos familiares, nós vamos reencontrá-los, mas não necessariamente vamos conviver com eles. Não quer dizer que meu pai já é desencarnado, vários irmãos dele já são desencarnados. Não quer dizer que eu desencarnar hoje, eu vou começar a conviver com meu pai no mundo espiritual. Porque isso depende do estágio evolutivo que cada um está. Depende do que cada um fez aqui. Depende de que maneira cada um chegou do lado de lá e encarou a vida nova. Porque muitas vezes a gente vive uma vida bem aqui, a gente chega bem no mundo espiritual, mas a gente acaba se revoltando. A gente acaba não aceitando a nova condição, a gente quer voltar para casa, quer conviver com os familiares que ainda estão aqui, não aceita a vida nova. Então isso vai dificultar a nossa convivência com familiares no mundo espiritual. Agora, com certeza, a oportunidade de reencontrá-los nós vamos ter. Algum dia nós vamos reencontrar todos eles que a gente tiver vontade. Mais uma vez, citando o filme do Nosso Lar, dois exemplos, um que o André Luiz, ele reencontrou a mãe dele lá. Ela já estava no espírito mais evoluído e não morava mais na colônia. Ela já morava num plano superior. Mas ela podia vir ali visitar ele. Ele não podia acessar aquele plano, mas ela podia acessar o inferior. E dentro do mesmo filme, dentro do mesmo livro, a família do Ulisses, né, morava ele, a esposa e a mãe. E a mãe estava se preparando para reencarnar, que o pai dele já tinha voltado, já tinha reencarnado, e eles iam fazer uma programação de uma nova vida juntos, como marido e mulher. Então lá eles construíram uma casa e viviam juntos a família. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser assim. Isso vai depender do merecimento de cada um e a maneira que a gente encarar a vida nova. Quando a pessoa diz para mim, e eu tenho vários familiares que sabem que eu sou espírita e às vezes me perguntam coisas sobre espiritismo, sobre vida após a morte, e muitos deles têm interesse, ouvem, a gente conversa, e no final eles dizem, mas não adiantou, eu não acredito em nada. E por que não acredito em nada? Porque ninguém nunca voltou do lado de lá para dizer como era. Isso, gente, é falta de informação. Todos os dias as pessoas se manifestam nos centros espíritas do Brasil e do mundo contando como é do lado de lá. Então isso não é não acreditar, é não querer saber o que realmente está acontecendo. O Chico Xavier, que é o médium mais famoso brasileiro, que era um missionário, psicografou a vida inteira dele em história de pessoas que voltaram para contar como é. Para dar um exemplo bem rápido, que aconteceu comigo há pouquíssimo tempo, talvez em 2 meses atrás, eu estou passando um momento difícil de família, particular e de trabalho, e eu estava muito chateado, muito chateado mesmo. E a casa que disponibiliza um trabalho chamado Psicológico com o Seu Paulo. E eu fiz esse trabalho há alguns anos atrás. E tem um espírito que acompanha o Seu Paulo nesse trabalho chamado Hermanildo. E naquele dia, o Seu Paulo, através da Hermanilda, disse que sempre que eu precisasse dela, eu podia lembrar dela que ela ia me ajudar. E um dia de noite, deitado na minha cama, pensando em tudo que estava acontecendo, sempre faço a minha oração, lembrando aqui do Centro Espírita, e eu pedi aos espíritos aqui da casa que não me abandonassem, que não me deixassem sozinho nesse momento de dificuldade, que estava muito difícil de superar. Poucos dias depois, existe às terças-feiras a consulta, que a grande maioria que veio hoje aqui para fazer a consulta,
saiu uma psicografia, e tem saído aí para alguns têm a oportunidade de receber, alguns não. Saiu a psicografia para mim, e nessa psicografia dizia que eu não precisava me preocupar, que eu não estava só. Então, se o mundo espiritual não existe, como posso explicar isso? Se eu estava deitado na minha cama nem falando, eu estava apenas pensando aqui no centro espírita e na irmã Nilda. E poucos dias depois sai a psicografia dizendo que eu não estava sozinho. Então ela respondeu a minha indagação, ela respondeu a minha pergunta. Então isso é uma grande prova que o mundo espiritual existe e que as pessoas voltam sim para contar como é. Tem uma coisa que eu faço até em tom de brincadeira, mas vou até fazer com vocês também. Muitas vezes, quando as pessoas dizem para mim que não acreditam, eu brinco com elas e digo: hoje você não acredita em mim, mas um dia, quando você chegar no mundo espiritual, você vai lembrar dessa nossa conversa. Eu tenho certeza que alguns daqueles que eu falei isso já desencarnaram, já devem ter lembrado de mim. A gente não pode deixar um bate-papo falando sobre vida após a morte sem falar de suicídio. É um tema difícil, é um tema pesado, né? Mas é um tema que precisa ser discutido, porque hoje cresce ainda o número de suicídios no mundo. Veja que diminuir, eles ainda estão aumentando. E o suicídio é o pior crime que alguém possa cometer. Não existe crime pior do que esse, tirar a própria vida. Então, a condição de um suicida no mundo espiritual, se alguém tem algum familiar, algum conhecido, o que a gente pode dizer? Muita oração para essa pessoa. Se tiver a oportunidade de trazer o nome dela, colocar aqui no centro espírita, porque existe, lógico, depende por que motivo essa pessoa se suicidou, né? Se ela estava sob pressão, se não estava. Então existe uma série de atenuantes ou agravantes a esse suicídio, mas a condição de um suicida no mundo espiritual é bastante difícil. Existe um livro chamado Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. É um livro bastante extenso, mas quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. É um dos melhores livros que eu li, né? Centenas que eu já li, é o melhor livro, um dos melhores livros que eu li, porque realmente relata muitos detalhes, realmente bem detalhado, como é o enfrentamento de um suicida no mundo espiritual, principalmente porque ele está fugindo de alguma coisa e quando ele chega lá ele descobre que não tem como fugir. Então a gente tem que sempre tentar levar essa mensagem adiante para quem a gente puder, porque muitas vezes uma palavra para uma pessoa num momento desse pode fazer ela mudar de atitude, pode fazer ela mudar de ideia. Para a gente começar, vamos dizer, iniciar o final, como é que a gente pode fazer para morrer bem? Como é que a gente pode fazer para ter um desencarne melhor, para que a gente possa combater esse medo que a grande maioria tem? A primeira coisa é viver bem, como eu disse antes. É ser uma pessoa de bem, procurar ter boas ações. Eu costumo sempre falar nas minhas palestras, mesmo que o assunto não seja esse, sobre caridade. E caridade a gente confunde sempre muito com doação de cesta básica, né? Doação financeira. Isso é importante para quem tem condição de fazer, tem que fazer. Mas essa caridade não é a mais importante. A mais importante que a gente tem que fazer é começar pelos nossos familiares. É começar pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos pais. Todos aqui com certeza têm problemas de relacionamentos, que vêm dessas vidas, mas muitas vezes de outras. Então vamos começar com coisas simples. Se meu marido chega em casa estressado, vou ter paciência com ele até ele se acalmar, para a gente poder conversar e saber por quê. Se a minha esposa chega em casa estressada, eu vou fazer a mesma coisa. Vou chegar em casa, vou dar 5 minutos de atenção para o meu filho, muitas vezes ele tem alguma coisa para me dizer. E isso vai começar a transformar a nossa vida. Vamos começar a deixar de lado aquelas mágoas que a gente tem às vezes de familiares, de tios, de primos, de avós. Vamos começar a buscar essa reaproximação.
Jesus já disse no Evangelho que caminhar com o teu companheiro e pague até o último centavo. E ele quis dizer isso, que a mudança tem que começar já. Porque se a gente não começar essa mudança e não começar a se relacionar bem, nós vamos vir 1, 2, 3, 10, 20 encarnações com essa tendência, com essa pessoa. E Deus, Ele é misericordioso, nós podemos ficar aqui o tempo que a gente quiser. Eu acho que ninguém quer ficar reencarnando nesse mundo maluco que a gente vive hoje. A gente está aqui para evoluir. Nesse aspecto de morrer bem, uma coisa que a gente tem que ter em mente, até vou dar um exemplo para isso, no mundo espiritual, todos os nossos pensamentos, os desencarnados recebem. Então, se a gente tem saudade de algum familiar nosso, a gente tem vontade de chorar, podemos chorar, não tem problema nenhum. O amor, ele não morre jamais. Então, se a gente tem vontade de desabafar, vamos desabafar, mas sem desespero, sem querer trazer aquela pessoa para o nosso lado de qualquer jeito, sem se revoltar contra Deus. A nossa cultura ainda tem muito hábito de ir ao cemitério. Cada um tem vontade de ir, pode ir, não estou aqui fazendo apologia, mas não é bom o cemitério para quem está desencarnado. Se eu tenho vontade de lembrar daquela pessoa ou levar uma flor para ela, sempre na minha casa, num lugar que eu me sinto bem, que é agradável para mim, e talvez era um local que aquela pessoa gostasse também, seguro um vasinho de flor na mão e penso naquela pessoa. Esse vasinho de flor vai ser materializado e entregue para aquela pessoa lá no mundo espiritual. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Existem vários casos relatando que isso acontece. Não, como eu disse, eu não estou fazendo apologia, não é nem para abandonar o túmulo da pessoa. Lógico que a gente tem que cuidar, é tradição das famílias da gente, mas quando a gente tiver vontade de pensar, vamos fazer isso. Quando a gente estiver fazendo uma viagem gostosa, num lugar agradável, vamos pensar nela naquele momento, mandando energias boas, dizendo que a gente ainda ama, mas que a gente sabe que naquele momento a gente está separado, mas que nós vamos nos reencontrar. Nós vamos estar juntos ainda novamente, respeitando sempre Deus, que é nosso Pai maior e sabe qual é o caminho de cada um, sabe qual é o melhor caminho que a gente tem que seguir. Antes de encerrar, eu gostaria também de falar da oração, que é outra coisa que eu sempre também falo na oportunidade que eu tenho de conversar com vocês. Nós ainda não temos a ideia do poder que a oração tem. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós encarnados temos hoje aqui para fazer as coisas mudarem. Sem oração a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir fazer aquelas caridades pequenas que eu estava falando. Se eu não estou legal no dia de hoje, se eu não estou bem, antes de chegar em casa, faça uma oração. Não precisa ser uma oração decorada do Pai Nosso, da Maria, pode ser um pensamento com Deus. Meu anjo guardião, meu espírito protetor, me dá um passe aqui, me abençoa, não estou legal, não quero chegar em casa e levar essa energia negativa para dentro de casa. Tem um exemplo que eu gosto de citar bem rapidinho também. Todo mundo conhece a passagem do Evangelho da mulher adúltera. Os judeus, sacerdotes do templo, foram chamar Jesus dizendo que uma mulher ia ser apedrejada porque ela era adúltera, e a lei de Moisés mandava apedrejar as adúlteras. Mas Jesus sabia que eles estavam chamando ele até lá numa emboscada, para fazer uma pegadinha com ele. E ele foi até lá. E todo mundo se recorda que ele se ajoelha ao chão e começa a desenhar na areia. Naquele momento que ele se ajoelhou ao chão e começou a desenhar na areia, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele começou a mandar energias de amor e de paz para todas as pessoas que estavam ao redor naquele momento. Quando ele se levantou e proferiu as palavras dizendo: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, o coração e a mente daquelas pessoas estavam preparados para receber essa mensagem. Se qualquer um de nós aqui tivesse dito isso, de repente era capaz de a gente se apedrejar junto com a mulher. Mas ele preparou o ambiente, porque ele tinha esse conhecimento.
E a gente também pode preparar esse dia. Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho uma situação difícil para enfrentar naquele dia na minha vida, vou fazer uma oração. Vou pedir sabedoria, que é a principal coisa que a gente precisa ter na vida é sabedoria, porque todo o resto a gente vai conseguindo quando a gente toma as decisões certas. Se a gente não se afastar do nosso caminho, que a gente tem programado para viver aqui, a nossa vida vai ser muito melhor. Então vamos buscar na oração, que ela é o segredo da melhora da nossa vida. E para encerrar, eu vou contar uma história que é verídica, é real, e que retrata um pouco. E a gente tem que ter fé e esperança e acreditar sempre no melhor, porque esse grande barco chamado Terra, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, ele é governado por alguém chamado Jesus. Ele não está dele. Por mais que a gente não tenha conhecimento e pense que todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo são ruins e está tudo bagunçado, está desgovernado, mas não está. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas Jesus está comandando o barco. E para a gente, essa história é para demonstrar um pouquinho do tamanho de Jesus, para a gente poder ter uma ideia bem pequenininha de quem realmente ele é, que é o governador espiritual desse planeta. Existe um bispo anglicano que vive na África do Sul, cristão, negro. Ele foi visitar o Museu do Holocausto dos judeus. E chegando nesse museu, na saída, existe um livro onde você deixa o seu nome, dizendo que visitou, e deixa uma mensagem. E ele, depois de visitar o museu, saiu e deixou escrito uma mensagem dizendo que Deus desse sabedoria e força para que o povo judeu pudesse perdoar o que tinham feito contra eles. E foi embora. E aquilo repercutiu muito, muito mal na comunidade judaica. Saiu até no New York Times que o bispo estava ofendendo os judeus, que estavam brincando com tudo que tinha acontecido, pedindo que eles perdoassem os nazistas. E um repórter do New York Times foi até a África do Sul entrevistar o bispo. Ele aceitou a entrevista. E a primeira pergunta que o repórter fez é se ele estava brincando com os judeus, que ele não sabia o tamanho do sofrimento que os judeus tinham passado para dizer uma coisa dessa. E ele respondeu que ele sabia o que era sofrimento, porque ele era negro e vivia na África do Sul, e que o repórter não fazia ideia do que era o apartheid na África do Sul. Então ele sabia o que era sofrimento. Então o repórter disse a ele que, mas que tipo de homem é esse que você segue, que manda perdoar esse tipo de pessoas? E ele disse ao repórter que o homem que ele seguia, que é Jesus, ensinou o perdão, porque quando ele estava numa cruz, prestes a desencarnar, abandonado por todos os seus amigos, traído pelos seus companheiros, pregado numa cruz, ele antes de morrer disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então esse é o Jesus que temos que seguir. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado.